Bom dia, queridos amigos. Hoje eu me apresento a vocês como Albéria Barbosa e gostaria de ter uma pequena conversa com vocês. A conversa que eu quero ter com vocês é sobre retinose pigmentar. Retinose pigmentar é uma deficiência visual que a pessoa nasce com ela. Essa deficiência é localizada por trás do globo ocular e é progressiva. Com o tempo, a pessoa vai perdendo a visão. Quando eu nasci, minha mãe percebeu que eu tinha essa deficiência, ou melhor, uma deficiência, que ela não sabia qual seria a deficiência. Ela percebeu quando eu estava com 3 meses de idade. E daí por diante, oftalmologistas, daí por diante foram tomadas as providências porque se tinha esperança de que eu enxergasse um dia. E eu nasci e cresci com essa esperança e acreditando que a minha deficiência era uma bobagem. E não é uma bobagem. Portanto, eu gostaria de conversar um pouco com vocês pelo fato de que existem pessoas que não acreditam nas capacidades de uma pessoa com deficiência visual. E existem pessoas da família das pessoas com deficiência que limitam as pessoas. Principalmente as mães, pelo fato das mães serem muito protetoras. Elas querem limitar os filhos porque elas querem cuidar, elas querem proteger. E, gente, se o meu rosto estiver um pouco desfocado é porque eu mesma estou gravando com o celular. E se minha mão tremer, logicamente que o meu rosto pode ficar a metade aparecendo, a metade não. Afinal de contas, quem está gravando é uma pessoa cega. Então, muitas mães, muitos pais não acreditam que a pessoa com deficiência possa brincar quando é criança, e ela pode e deve, que faz bem. Se ela cair não faz mal, todo mundo cai, todo mundo se machuca. A pele de uma pessoa com deficiência não é diferente da pele de uma pessoa que não tem deficiência. Então, cair, se machucar, ferir o corpo é coisa de criança. E jamais você deve impedir que seu filho deixe de ser criança por causa de uma deficiência. Então, eu brinquei, eu corri, eu caí. Eu ainda via um pouquinho, era pouquinho mesmo, gente, não era muito, era pouquinho. Eu digo sempre que eu tinha baixíssima visão, não era baixa visão, era baixíssima. Não reconhecia fisionomias. O tempo foi passando, eu tentei estudar várias vezes, mas entrei na escola com 12 anos de idade para valer. E quando eu entrei na escola, eu descobri que não enxergava o quadro. Porque quando você é criança, você não entende o tanto que você enxerga, como você enxerga, qual é o jeito melhor para você. Você vai entendendo com o passar do tempo. Então eu aprendi a ler e escrever em casa.
Meus pais e meus irmãos foi quem me ajudaram a ler e escrever, me alfabetizaram. Primeiro eles me alfabetizaram quando eu tinha 5 anos de idade. Quando eu estava com 8 anos de idade, meu pai já tinha falecido e eu cismei que queria aprender a ler e escrever. Então, exigi da minha mãe que ela comprasse um quadro negro, não deixei ela em paz enquanto ela não comprasse. E giz coloridos e aprendi a escrever sozinha. O primeiro nome que eu escrevi foi o meu, Albéria. Eu escrevi Albeia, A-U-B-E-I-A. Mas o meu nome é escrito A-L-B-E-R-I-A. E ainda tem um acento no E, ou melhor, teria, porque o pessoal do cartório não lembrou de colocar. Mas ele foi feito para ser Albéria. Então, quando eu estava com meus 16 anos de idade, eu senti minha visão piorar muito. E por ela ter piorado tanto, eu parei os estudos. Mas aí eu já estava namorando. O meu noivo me pediu em casamento. Com 2 anos, 2 anos não. Foi mais de 2 anos. Eu tenho que reprisar essa história, esse trechinho, gente, é muita coisa. Com os 16 anos de idade eu ainda não estava namorando. Então eu fui para Recife aprender o método Braille, que eu sou do interior de Pernambuco. Fui a Recife aprender o método Braille, voltei para a minha cidade, com 6 meses depois tinha feito minha matrícula em uma escola diferente da que eu estudava. Falei com o diretor, gente, essas vozes que vocês estão ouvindo é a voz do meu marido e do meu filho, viu? Eu estou na minha casa. Um dia eu mostro minha casa para vocês, hoje não, porque minha casa não está como eu gostaria que estivesse. Mas um dia ela vai estar como eu gostaria e eu mostro para vocês, tá certo? Então, como eu estava dizendo, aí quando voltei falei com o diretor me aceitou, aquele diretor foi um pai para mim. Infelizmente ele já está falecido, ele não está vivo mais, mas eu tenho muita gratidão por aquele diretor. E estudei, aos 18 anos comecei a namorar, não aguentei mais terminar os estudos porque o Braille eu não dominava suficientemente para usar simplesmente ele. Então nessas alturas eu já estava com a visão tão ruim que eu já estava escrevendo com pincel atômico. Alguns chamam lápis piloto, né? Aquelas ponta porosa bem grossona. E, para resumir tudo, casei com 20 anos de idade. Tive um filho, que hoje está um rapaz de 26 anos. Terminei meus estudos, retomei meus estudos no ano de 2000, 2001. Mas tive muitas desistências e quando vim terminar foi em 2011. Em uma fase muito difícil na minha vida, mas consegui terminar em 2011. Terminei o ensino médio, venho tentando fazer o Enem, tentando prestar o Enem, para ver se consigo uma vaga em uma universidade para fazer psicologia, porque para fazer particular eu não tenho condição. Então, eu venho tentando fazer o Enem e não consegui. Não consegui ainda uma nota boa o suficiente para fazer o curso que eu quero, que é psicologia. Mas fiz vários cursos técnicos, eu fiz curso de argila, eu fiz curso de panificação, eu fiz curso para professora brailista, eu sou professora brailista, já quis muito exercer essa profissão, hoje eu não quero mais, não me identifico, mas eu queria antigamente pelo fato de aqui em Lajeado só ter eu de brailista, mas hoje já tem outras pessoas ensinando.
Então, na realidade, era mais desejo de ajudar do que de ganhar dinheiro com isso. Então, hoje eu não tenho mais vontade de ser brailista. Trabalho com massagem, sou massoterapeuta, fiz um curso de massoterapia e estou começando esse trabalho já faz 5 anos, mas ele teve muitos altos e baixos depois dessa crise política que teve aqui no Brasil. Mas é um trabalho que eu amo fazer. Então, vocês ouviram o resumo de um livro que eu escrevi chamado Colhendo as Rosas. É a minha história. E como eu estava dizendo para vocês, eu volto a dizer que nunca pense que uma pessoa com deficiência não tenha capacidade de fazer tudo o que ela deseja fazer. Ela pode trabalhar, ela pode estudar, ela pode namorar, ela pode constituir família, sim. Ela pode cuidar do filho, porque eu cuidei do meu. Ela pode cuidar de uma casa. Ela pode competir. Às vezes eu fui privada em alguns momentos de fazer parte de algumas competições em alguns determinados locais, porque eu tenho a deficiência visual e eu podia cair e me machucar. Quem não pode cair e se machucar? Eu fui impedida de participar de uma corrida de saco por causa disso. E de fazer muitas outras atividades. Até mesmo fui impedida de jogar dominó. Teve uma eliminatória de dominó. E eu só joguei porque meu marido disse que ou deixava eu jogar ou nós íamos embora daquele local. E nós estávamos com um dominó nosso e eles precisavam de um dominó a mais, que eles tinham esquecido de levar, e eles dependiam do nosso dominó. Mas eles queriam que o meu marido jogasse sem mim, com outra pessoa, né? Fizesse dupla com outra pessoa, mas ele não quis. Porque meu marido sabe que eu tenho capacidade de participar. Então, assim aconteceu. Jogamos. Eu não sou tão boa assim no dominó, mas eu consegui derrubar 17 casais. Nós conseguimos. Mas ainda fomos acusados de que meu marido estava roubando do jogo para mim. Veja se tem cabimento isso. Então, não, se você tiver pessoas com deficiência visual em casa ou com qualquer outra deficiência, deixe que essa pessoa se descubra. Não impeça essa pessoa de tentar se descobrir na vida. Nós não precisamos da piedade das pessoas, nós só precisamos de oportunidades. Um abraço para todos e daqui a uns dias vocês me verão outra vez. Tchau!